Olá pessoal, sou o Thiago Botelho. Sempre eu dizia que eu sou o preparador físico do Sala de Superação. Eu ainda sou, mas agora a gente está começando uma linha de entrevistas, tanto para o nosso site, que vai para o YouTube, quanto alguns trechos que a gente vai botar aqui no Instagram. Então, estou aqui hoje com a Ana Cláudia, que ela é psicóloga, e a gente vai conversar sobre um tema muito corriqueiro na vida de muitos de vocês, que é aquela pessoa chata que te encontra na rua e diz: meu Deus, como tu tá gorda, meu Deus, como tu tá magra. Não, por Eu favor. queria saber, diretamente de uma psicóloga, se isso ajuda, se isso atrapalha para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular, quem está muito magro, quem acabou de ter bebê. Então, você apresentar, fica à vontade, aqui a casa é sua. Quer dizer, a casa é sua, estou na casa dela. Mas Literalmente. o canal aqui também é seu, fica à vontade. Então, Thiago, prazer te receber aqui na minha Obrigado. casa, no sofá. Vamos bater esse papo gostoso, né? E sobre essa pergunta de que ajuda ou atrapalha, eu acho que não tem como ajudar uma pergunta sem noção dessa, né? Então, primeiro, todo mundo vê a sua imagem, todo mundo consegue reconhecer, a não ser as pessoas que têm algum transtorno, né? De imagem ou algo nesse sentido. Mas como que uma pergunta indelicada, às vezes invasiva também, vai conseguir ajudar alguém? De uma pessoa que às vezes diz que te ama. Exato. E assim, é um ponto delicado porque muitas vezes essa cobrança vem da família, vem de irmãos, vem de marido, esposas, né? E eu entendo até a intenção de, às vezes, pontuar, chamar ali essa atenção mesmo para algum comportamento que a pessoa não esteja congruente com o que ela quer alcançar. Mas tem outras formas da gente ajudar, não sendo invasivo dessa maneira ou pegando uma ferida ali de uma pessoa, né? Então, imagina uma pessoa que já está querendo emagrecer com essa dificuldade, vem outra e fala: meu irmão, olha o teu tamanho, tu não tá vendo, para de comer. Ah, te olha no espelho. Não é dessa maneira que a gente vai ajudar. E esse vídeo, gente, não é nem para a pessoa que está tentando emagrecer. Esse vídeo eu estou jogando aqui diretamente para quem fala esse tipo de coisa. Porque as pessoas acham porque acham que estão ajudando. E eu te trouxe aqui justamente para mostrar que o caminho não é esse. Você trabalha com psicologia voltada para a saúde, do emagrecimento, Sim. de quem tem problemas de autopercepção corporal, né? Qual é a melhor forma de chegar naquela pessoa que você quer ajudar? O que é que tu tem percebido ao longo desses anos que a pessoa, o ser humano é muito complexo, né? Mas qual é o caminho mais assertivo? Para o outro ajudar quem está nesse processo. Quem faz esse processo? Eu penso assim, que a primeira coisa que quem quer ajudar o outro nesse processo pode fazer é perguntar. Seja claro, né? Fala: ó, tô vendo que você tá querendo emagrecer ou tá querendo melhorar a sua autoestima. Enfim, o que quer que seja, pergunte: como eu posso te ajudar? Como que eu posso ser útil nesse seu processo, nessa sua caminhada, né? E talvez também começar a fazer combinados com uma pessoa. Então eu vejo muito os policiais na hora da alimentação. Então uma pessoa, sei lá, no final de semana vai comer um hambúrguer e o outro fala: ah, tá errado, não pode, tá saindo da dieta, né? Os policiais de dieta. Exato, tá saindo da dieta. E, poxa, você não sabe se a pessoa programou aquela refeição na dieta dela, você não sabe se aquela alimentação tem uma outra função. Então combina, como que você quer que eu te ajude? Você acha que se eu ficar falando lembretes de coisas que não é pra você comer, vai ser bom ou não pra você? Então a pessoa disser: ok, me lembra, quando eu quiser comer um chocolate, sei lá, quando eu quiser sair da dieta, me lembra, tem um acordo aí. Agora você ficar dando comentário, fazendo pitacos pras pessoas, né, a maioria não é legal. E se é uma pessoa que você ama muito, mas ela não demonstra que quer mudar, mas ela precisa, porque quando a gente fala de estar saudável, a gente não está dizendo que você tem que estar com um corpo perfeito de fisiculturista, mas quando você tem uma condição de obesidade, remete-se que suas taxas estão alteradas, ou quando você come mal, porque eu conheço pessoas que já desmaiaram de fome, porque simplesmente não gostam de comer, sabe? E essa pessoa não quer ajuda. O que é que eu posso fazer com aquela pessoa que eu tanto amo, que eu quero bem, mas ela não quer se ajudar, ou ela acha que não precisa de ajuda nenhuma, porque a vida é aquela ali mesmo e pronto? O meu ponto de alguém que está muito próximo e sofre juntos também, o que é que eu posso fazer? Seguinte,
é uma situação delicada. Então, a gente muitas vezes vê esse sofrimento do outro, vê que esse comportamento não tá legal e o outro não reconhecer isso. A gente tem um sentimento de impotência muito grande e causa uma aflição, né? Mas uma verdade é que ninguém muda ninguém. Então, por vezes, falar, orientar, mostrar, não é o suficiente para despertar a motivação do outro para uma mudança. Então, nesses casos, o que eu oriento, né? Primeiro, seja franco com a pessoa e demonstre a sua preocupação. Então, olha, eu estou percebendo isso, você está começando a ter esses prejuízos, né? Você consegue Eu reconhecer? também me sinto assim, te vendo assim. Né? Exato. Então, colocar o sentimento, olha, eu fico triste, eu fico preocupado. Então, o que é que você me fala sobre isso? Como que você percebe? Então, você começa um diálogo franco com a pessoa e a pessoa vai dando abertura, porque imagina, vamos supor que você chega na minha casa e eu, de alguma maneira, eu te ofendo. Você vai ter duas opções de respostas. Ou você vai me ofender de volta, vai atacar. Porque as pessoas sempre estão na defensiva, né? Exato, exato. Ou você vai pegar aquilo ali pra você e provavelmente vai se afastar. Então, imagina se a gente percebe isso de uma outra maneira e vai, muitas vezes, com ataque. Porque quem não percebe esse adoecimento, por vezes recebe e interpreta isso como um ataque. Que né? pode gerar mais ansiedade e fazer com que a pessoa repita aquele ciclo que ela já está presa. E na terapia, é comum chegar em pacientes com essa postura também. Então, por que te trouxe a terapia? Eu vim porque meu marido quis. Eu vim porque o médico mandou. E a pessoa não consegue entender a importância da mudança, né? Então, a gente vai dentro da terapia entender o que passa na cabeça dessa pessoa, né? E tipo, como é que pra você tá aqui, então? Mandada por outra pessoa. Pois é, eu queria te perguntar agora. A maioria das pessoas procura terapia porque alguém manda ou geralmente porque elas tomaram consciência? No meu consultório, na minha experiência clínica, né, as pessoas conseguem ter essa consciência. Agora, é uma realidade diferente de quando eu trabalhava na operadora de saúde. Que vinha muitas pessoas por orientação médica, né, ou interessadas em uma avaliação para fazer cirurgias, que precisava de avaliação psicológica. Então, no consultório particular, a maioria das pessoas vem com esse interesse, até porque eu também atendo adultos. E quando chegam esses pacientes que não estão interessadas e vêm com o incentivo de outra pessoa, geralmente, se a gente não consegue quebrar essa barreira com esse paciente, ele fica pouco tempo e ele sai. Vai ter uma conquista para entender. Exatamente. E aí até tem dois autores, o Prochaska, agora eu esqueci o nome do outro, mas minha cabeça é ruim. Então, eles falam do modelo de mudança transteórico. Então, a primeira fase da mudança de comportamento, né, é exatamente a negação. Então, alguns pacientes estão nessa, que é esse movimento aí. Eu pensava que era indignação. Porque a pessoa está tão insatisfeita com a forma que ela está vivendo, que ela diz, agora eu vou mudar. E esse movimento, a gente já começa a perceber quando ele começa a contemplar. Então, ele está na pré-contemplação. Então, primeiro, esse paciente ele não tem noção, ele nega, ele foge, ele não aceita. Depois, esse paciente começa a perceber que está tendo prejuízo, que está tendo problema na vida dele, mas ele não sabe o que fazer, como pedir ajuda. Não sabe onde tirar forças. Exatamente, ele está perdido. E aí, ele depois, quando ele contempla, então ele, poxa, eu tô mal, agora eu vou seguir por esse caminho, eu vou pedir essa ajuda, né? E claro, assim, que esse movimento, nem todos os pacientes passam por essa negação. Tem gente que já tem uma facilidade, já consegue compreender melhor. Mas esses pacientes, que é esse caso específico que você trouxe, que não aceita, que é difícil, eles geralmente estão nessa fase de negação. Essa fase de negação, ela pode durar a vida toda ou vai chegar a um ponto que, por exemplo, quando a pessoa adoece, que ela diz, não, agora não tem mais para onde eu correr. Ou tem gente que nega até a hora da morte. Porque eu já vi gente que fuma, que preferiu fumar até morrer do que parar de fumar. E assim, quando a gente vai falar de comportamento, a gente não tem como ter uma taxação, né? Vai ser para sempre, vai mudar. Mas o que acontece? Se essa pessoa não conseguir ver o porquê da mudança, os prejuízos, né? Provavelmente ela vai continuar em negação. E assim, quando você fala do cigarro, é um comportamento que é maléfico para a saúde, não tem nem o que questionar.
Mas, às vezes, não, o paciente ele não consegue, tipo, eu vejo muito. Eu sou fumante há não sei quanto tempo, mas eu não tenho nenhuma taxa alterada. Ou então, minha mãe era fumante, morreu sendo fumante, nunca aconteceu nada. E assim, então, essas pessoas, ela tem esse discurso muito forte. E, por vezes, seguem, né? Continuam. Vai mudar ou não? Não posso, a gente não pode afirmar. Mas ele precisa ter um motivo muito claro, né? Ele vê uma importância para a mudança de comportamento. Até porque, se principalmente tiver um quadro de dependência, é muito mais difícil esse tratamento e essa mudança. E as pessoas às vezes não conseguem enxergar além da vida delas. O que é que pode vir além se ela começar a se cuidar, se ela sentir que a vida é mais prazerosa quando se tem saúde. Uhum. Então pode ser um gatilho, né? Mostrar para a pessoa que ela pode fazer outras coisas se ela tiver saúde. Quando tu aborda pacientes com problemas de começar a se cuidar, porque não aceitam e eles passam a contemplar e tudo mais. Uhum. Esse processo, ele recebe alta? A função da terapia é essa. É o paciente receber alta. Principalmente quando a gente trabalha com a TCC, né, que é a minha abordagem, é o paciente ter essa autonomia. Então, independente da questão, da dificuldade que ele tenha, a intenção da terapia é treinar esse paciente, ele ficar habilidoso para conseguir lidar com as questões dele e manejar as dificuldades. Então, a intenção da terapia é sempre fazer com que o paciente seja o seu próprio terapeuta, né? Sempre visando essa alta. E como fazer para a pessoa que é super resistente chegar até a terapia? Eita, aí a gente já tem uma grande dificuldade, que é essa resistência no cuidado da saúde mental, né? Então, de novo, eu volto para o mesmo caminho, tentando entender o porquê dessa resistência, né? Se é medo, é vergonha, será que foram experiências passadas que esse paciente passou e foram ruins e ele está com receio de se entregar novamente? Tem gente que acha que psicologia não funciona. Exato. E olha só, porque assim, a gente não tem como prever um resultado para uma pessoa numa terapia, porque é um processo de autorresponsabilidade. Eu, enquanto terapeuta, estou lá para ajudar, para manejar junto, né? E promover essa independência dessa pessoa. E a gente vê outras metodologias, né? Que não são psicoterapias, né? Da psicologia, que esse papel da responsabilidade da cura, da melhoria, é voltada para o próprio profissional. Sim. Então, assim, eu vou para aquele fulano que ele emagrece. Eu vou fazer isso aqui porque ele dá esse resultado. As pessoas não querem ter autorresponsabilidade. E aí, o quê? Na terapia, é um processo de autorresponsabilidade total. Porque não adianta eu dar o meu melhor para o meu paciente, melhores evidências, protocolos, se o paciente não cumprir. Se ele não estiver disposto a isso. E todo o processo de mudança requer esforço. Requer esforço. Então, se você não estiver disponível para mudar, até, por exemplo, no cigarro que você trouxe, a pessoa que fuma, ela imagina, né, tem inúmeros benefícios daquilo. Uma sensação de prazer, uma alívio momentâneo, sei lá, da ansiedade. Então, imagina ela começar a pensar, fazer um processo para tirar isso da vida dela. Como que eu vou ficar sem esse cigarro? O que eu vou fazer com essa ansiedade? Se ele for uma válvula de escape, né? Então, visualizar tudo isso em um processo que ainda não vou ter como resposta o resultado, né? Tipo assim, eu vou parar de ser fumante, causa esse impacto. A pessoa às vezes tem receio. Mas tudo isso é muito conversado com o paciente. Esse vínculo terapêutico também fortalece esse sentido de esperança, né? Que é possível essa mudança. Agora, afirmar que o paciente vai ter esse resultado, não tem como, porque não sou eu que estou lá do outro lado. Né? Esse vídeo é, mais uma vez, ressaltando. Porque quem tem uma vida saudável procura informações, tem aquele algoritmo no Instagram de vida saudável. Uhum. E eu sei que é mais fácil essa pessoa me encontrar. E com certeza você que está assistindo, se você for assim, você conhece alguém que tem uma vida desregrada, que precisa de uma mudança, e esse vídeo é para você que tem uma vida saudável e quer trazer o seu amigo, a sua mãe, o seu namorado, enfim, alguém que você gosta,
para essa vida. O primeiro passo é não esculachar a pessoa. Esse tipo de motivação, às vezes, nem sempre funciona, né? E a gente tem muito isso. Gente, é só você parar para pensar. O terrorismo, ele não é um motivador de longo prazo. De novo, volta pro cigarro. Aquelas campanhas de cigarro que bota a pessoa lascada, né, na cama, com problema de pulmão. A pessoa vai parar de fumar por causa daquilo? Não vai. Uma pessoa, sei lá, com bebida também, né, que tem problema, ela vai parar de beber por conta disso? Não vai. Então, é um movimento muito interno. Agora, claro, quando a gente vai falar de motivação, é pensar. Então, assim, rapaz, pensa bem aqui, se tu continuar bebendo desse tanto, daqui 3 anos, 10 anos, como vai estar a tua vida? Teu filho, se você não cuida da tua saúde, se você não faz atividade física, se você continua comendo desenfreadamente, daqui 10 anos, 20 anos, como é que tu te enxerga? E o exemplo que vai deixar? Exato. Qual é a vida que você quer daqui pra frente, né? Porque a nossa vida futura, ela começa hoje, com os nossos comportamentos hoje. Então, esse movimento de mudança, a gente pode sim influenciar, a gente pode incentivar, mas o real motivo, né, para a gente transformar a nossa vida é a gente entendendo o porquê, a importância, a necessidade e os ganhos que a gente vai ter. Fazer o paralelo também, qual é a vantagem que eu estou tendo nessa minha vida hoje, o que é que eu ganho com essa minha vida, se eu estou satisfeita ou não com essa vida que eu tenho hoje. Então, sempre trazendo muita clareza para o paciente, né, ou para quem está buscando essa... Quando você falou muito sobre a conversa franca, né? Uhum. E as pessoas têm muita dificuldade de ter aquela conversa difícil. Uhum. Esse medo é da pessoa terminar se desmantelando de vez, dizer assim, falei aqui, ela foi pior. Uhum. Ou é porque elas também vão reconhecer que elas têm uma parcela de culpa por ter deixado de chegar a esse ponto. Então, se eu moro com uma pessoa e ela está num processo de obesidade mórbida, Uhum. e eu quero ter essa conversa com ela, e eu sei que essa conversa vai ter aquela barreira, a pessoa vai jogar muita coisa na minha cara, e vai dizer que eu também não ajudo, e vai ter aquela troca. Enfim, por que as pessoas têm tanta limitação para terem conversas difíceis? Uhum. Eu acho que o primeiro ponto é porque o nome já fala, né? Tudo que é difícil a gente tende a deixar de lado. Porque dói, porque machuca, porque não é algo ali agradável de sentir. Então a gente tenta não se conectar com coisas que de alguma maneira tragam um desconforto. Segundo, quando a gente vai lidar com falas, conversas difíceis, a gente pode sim reconhecer muitas coisas nossas também. E é muito difícil a gente reconhecer e se dar conta dessa nossa responsabilidade, daquilo que está acontecendo, da vida que a gente está levando. Então é muito mais fácil a gente fazer de conta que nada está existindo, que vamos levar, deixa a vida me levar, do que eu realmente olhar para aquilo ali e, poxa, eu falei, eu errei, eu preciso ajustar isso aqui na minha vida, né? Então, às vezes é medo, às vezes é uma negação, às vezes é uma dificuldade de reconhecer, orgulho. Enfim, tem diversos motivos, mas tudo que é difícil a gente tende naturalmente a não se conectar, né? E uma doença não adoece só um, né? Adoece todo mundo que está em volta. Uhum. Então, quando você está fazendo esse processo de ajudar o outro, você também está se ajudando. Exato. Imagina assim um ambiente, né? Tem até aquela historinha assim, uma laranja podre, ela apodrece todas as outras, né? É verdade. Então, assim, um ambiente que você está inserido, as pessoas com quem você convive, você está ali também tentando melhorar para ajudar o outro, todo mundo sai ganhando, né, gente? Assim, eu não conheço ninguém que resolve mudar de vida, inserir uma alimentação melhor, começar uma atividade física que não tenha benefícios na sua vida. E quem tem que estar junto, que vai acompanhar, não tem malefício no negócio desse. Pode ter malefícios no sentido. Eu dormia, eu passava o final de semana sem fazer nada, descansava o tempo inteiro, né? Talvez agora você não vai dormir mais o tanto que você dormia. Talvez agora você não vai comer o tanto que você gostaria de comer. Mas sobre esse de dormir no final de semana, eu tenho uma teoria que eu vejo muito em pessoas ansiosas.
que a pessoa passa a semana ativa, trabalha, a pessoa diz, eu tô cansada, eu durmo cedo, acordo cedo, quando dá final de semana eu vou dormir, eu vou passar o final de semana parado. Quando dá domingo à noite, essa pessoa não gastou energia, ela tá com tanta ansiedade, com tanta energia acumulada, que ela não consegue dormir bem de domingo para segunda. Então, na segunda, por ter dormido mal, não ter gastado energia, não ter feito simplesmente nada, ela foi contraproducente naquele sono reparador. Sim. E começar a semana bem. Então, é mais preferível você gastar energia, você se movimentar, do que você dizer, eu vou parar aqui e vou ficar sem fazer nada, né? E assim, o que está acontecendo assim durante essa semana que essa pessoa fica hiperativa ao ponto de no final de semana não ter mais energia para nada? Nada. Algo está acontecendo aí. Então, assim, tá em desequilíbrio, né? Então, super produtiva 5 dias da semana e os outros dias a pessoa não consegue fazer, não tem mais um pico de energia. Então, a gente, observando essa rotina da pessoa, a gente consegue ver, poxa, vamos tentar ali o caminho do meio, né? Então, assim, será que não está trabalhando demais, acordando, extrapolando o teu sono? Pensando em outras coisas. Exato. E assim, isso da segunda-feira que tu falou é muito legal, porque a segunda-feira para muitas pessoas é um dia péssimo, é terrível. Mas se a gente vai olhar para a vida da pessoa durante a semana, aí semana super regrada, trabalho, chega no final de semana, bebendo o final de semana inteiro, comendo, saindo da rotina totalmente o final de semana inteiro. Essa pessoa não tem hora para dormir, não tem hora para acordar. Óbvio que na segunda-feira ela vai estar cansada. Não tem como, porque desregulou tudo ali. Então, até quando a gente vai ver para melhorar a rotina de sono, que é um preditor importantíssimo para a qualidade de vida, diminuição de ansiedade, tudo, né? A gente tem que tentar manter esse sono regular até o final de semana. Claro, para as pessoas que gostam de sair, para beber um pouquinho ali, a gente sai um pouquinho dessa média, né? Então dorme um pouquinho mais tarde, mas também se eu todo dia eu acordo 5 horas da manhã, vou dormir meia-noite no final de semana, eu quero acordar às 10 e vou dormir 3, 4, não tem como. É verdade. Não tem como. O corpo sente mesmo. E aí a gente fica morto na segunda-feira. Viu? Gente, queria agradecer a presença da Ana Cláudia. Ela não vai aparecer só essa vez aqui, podem ter certeza. Primeiro, porque ela é ótima. Tem já entrevista com ela no podcast da Agatha, em vídeo. Eu trouxe esse vídeo um pouco mais curto. Acredite, esse vídeo está curto em comparação ao outro que a gente fez, porque ela vai voltar outras vezes. Como eu falei, primeiro porque ela é ótima, ela entende muito do assunto, é uma pessoa que fala com propriedade e com compaixão com o próximo, porque a gente fala muito na área da saúde, quem trabalha com tratamento, que é o terrorismo de se você fizer, você vai ficar gordo, se você comer isso, você vai ficar mal, se você não se mexe, você é um preguiçoso. E eu também creio que esse não é o ponto de partida para ninguém, né? Teremos outros vídeos, a gente vai separar aqui no site vídeos por área da saúde. Então vai ter um vídeo só para a área da psicologia, a gente vai falar sobre temas de psicologia com psicólogos e psicólogas. Quero agradecer a sua presença, dê seu recado final para quem quer ajudar aquela pessoa que tanto ama e não sabe por onde começar. Gente, então eu que agradeço a oportunidade. O Thiago fala que sou maravilhoso, mas assim, eu acho que pessoas boas se conectam, né? Estão juntos, então o Thiago também é um super profissional, é uma pessoa muito querida. E estou muito feliz por abrir minha sala para vocês. Eu adoro conversar. A casa dela é linda. Obrigada. E assim, se pudesse, vixe Maria, eu passava aqui o dia todo conversando, porque eu adoro. Mas o recado assim que eu quero deixar para vocês o Thiago falou de compaixão, né, de amorosidade. Eu acho, gente, que o caminho é esse. Não vai ser você criticando, não vai ser julgando a pessoa que você quer ajudar, que você quer que mude de vida. O caminho, né? Então, escute, acolha, comece a fazer também para dar exemplo, para você ser uma forma de incentivo para essa pessoa também, né? Porque eu não vejo outro caminho que não seja esse. E aí, só esticando um pouquinho mais. Fique à vontade. Quando você falou dessas questões de profissionais de saúde que às vezes falam, você tem que emagrecer, né? Eu penso assim, poxa, as pessoas que nos procuram, elas já estão com dificuldade. Se elas estivessem conseguindo fazer, elas não iam provavelmente pedir ajuda da gente, né?
Então, são pessoas que chegam debilitadas emocionalmente, muito frágeis também. E aí eu acho muita insensibilidade da nossa parte a gente jogar essa responsabilidade apenas para o outro, porque também é muito fácil para mim, seria, né? Eu falar, meu paciente não emagreceu porque ele não seguiu as condutas, as orientações da terapia. Mas eu também me vejo responsável por esse paciente em estar no processo junto com ele, não fazer o processo para ele. Até porque também quando eu jogo isso para o paciente sozinho, né? Embora a autorresponsabilidade é importante, é o pilar, mas eu não consigo trabalhar dessa forma que não seja estando junto com. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero que vocês comecem a trabalhar por uma vida melhor para vocês e por vocês e pelos de vocês. Até mais. Obrigado, pessoal. Se você está no YouTube, se inscreva no canal. Se você está pelo nosso site, fique acompanhando aqui as notícias. Sempre vai ter uma coisa nova. Tem playlist de música aí para você treinar e outras coisas. Dá uma passeada aí pelo site. Valeu. Obrigado, Ana Cláudia. Pronto.